Botafoguenses de todo o mundo, univos, porra! Ah, não vou começar com palavrão não, vou... Russani falou, você falou muito palavrão, vou acatar o que ele... Russani agora é pai, né, cara? Russani virou pai, agora tá Russani é pai, Russani é pai. Ele tá nessa. Vamos respeitar os mais velhos, porra. Então vamos nessa. Olha o Botafogo chegando, o cruzamento, Maurício! Todo mundo por lá, o cruzamento, Jamil, Túlio vai fazer! Gol! Essa do Luiz Fabiano! Sensacional, Jefferson! Partiu o Louco Abreu, bateu! Está começando mais um BotaCast. Também não. Jeito de rica, né não? Por quê? Sei lá, pelo cabelo. Se for, qual o problema? Já viu rico namorar pobre? Botafoguenses de todo mundo, univos! Yeah! Primeiro BotaCast do ano, cara. Primeiro BotaCast de 2022. Pô, com um tema maneirinho. Que, pô, quase que passa, filho. Não, mas tem que falar disso. Como é que sai um documentário sobre o glorioso Botafogo de Futebol Regatas e a gente não fala desse documentário, tá maluco? Só que antes, óbvio, vamos dar a apresentada na bancada, porque, pô, principal, né? Hoje quem tem aqui? Hoje tem Rafa Ribes. Fala, Rafa. Fala, galera, tudo bem? Eu quero morrer burro, mas eu não quero aprender nada perdendo nessa porra. Clássico. Começou demais já. Ai, caralho. Rafa, dá teu oi aí, dá teu Twitter, dá um oizinho pra galera aí que tá assistindo a gente. Feliz ano novo. Que 2022 seja um ano melhor pra todos nós, pro Botafogo, sem dúvida. E assim, a gente já até deu uma palhinha sobre o documentário, a gente já falou num episódio anterior sobre o primeiro episódio, mas não tinha como não fazer um programa dedicado ao documentário depois que ele terminou, né? Depois que ele foi completo. E vamos ver o que sai por aí. Excelente, excelente. E também na nossa bancada, não poderia faltar. Qual é, Leandrinho? Dá teu oi. Fala, rapaziada, direto das terras geladas. É isso aí, feliz ano novo pra todo mundo, né? Primeiro BotaCast do ano, pra gente falar, né, sobre o nosso acesso total. Acho que, como o Rafa falou, não poderíamos deixar de falar por completo do nosso querido documentário. E que esse ano, né, a gente continue essa crescente, essa ascendente de coisas boas, notícias boas, que seja um ano bom pro nosso glorioso. É isso. Excelente. E eu, seu humilde host, Leleco, aqui nas Carapetas. E olha só, pô, esse ano, esse iniciozinho / final de ano foi um finalzinho de muitas notícias boas, cara. Umas notícias boas, outras um tanto quanto que eu fico com o pé atrás, mas óbvio que a gente não vai falar disso aqui nesse episódio, a gente vai deixar mais pra frente, e óbvio que a gente vai falar de SAF, né, porque tem que falar, mas hoje é um programa hoje especial que só tem crítico de cinema aqui, porque só Rubens Eduardo Filho. Qual era aquele outro que falava assim, que tinha a voz meio rouca? Faleceu? Qual é o José Wilker? José Wilker, isso. Esse é clássico. Só monstro. E eu, claro, sou a Glória Pires, que não sei de nada e, portanto, não vou opinar. Tamo junto. Isso, impossível não opinar. Galera, olha só. O documentário foi indiscutivelmente um sucesso, né? Isso é de forma indiscutível. O documentário ele foi um sucesso. O documentário, pra mim, ele abriu um novo horizonte. Inclusive, eu falei no nosso último episódio, pra quem não escutou, escute, que foi com a mulherada falando sobre arquibancada. Escute, muito legal. Muito bom, mas por sinal.
Muito bom, Ficou galera. muito Foi legal muito bom mesmo. de verdade. Bacana. Show de E bola. teve o anterior que a gente falou um pouco também sobre o acesso total. E já dentro disso a gente falou, né? Que, pô, foi um documentário que, dentro dos moldes do Brasil, foi já, né? É um percussor e Sim. tal. Sempre tive vontade de entender o que se passava, né? Entre aquele tempo ali nos vestiários, a realidade dos vestiários. Só que o Acesso Total, ele também é uma produção cinematográfica, ele é um documentário, logo, um documentário ele tem objetivos, ele tem uma forma, e é mais ou menos disso que a gente vai falar, tá? A gente vai falar um pouco do que a gente almejava, o que a gente desejava, o que a gente achou do Acesso Total. Para isso, eu já começo logo pesado. Rafa, vou perguntar para você. Dentro de um contexto geral, assim, antes da gente começar a destrinchar para falar algumas coisas, o que você achou num contexto geral do Acesso Total? Depois eu quero saber do Leandrinho e mandem ver, galera. Então, vamos lá. Resumindo, eu achei bem ruim como documentário. Resumo. Pois é, a gente vai aprofundar um pouco. Falando logo. Eu vou dar meus argumentos. Quando a gente falou do primeiro episódio, eu já tinha colocado as minhas decepções, mas assim, ainda tinha expectativa que talvez no desenrolar a coisa fosse melhorando, e não melhorou, em alguns casos até piorou. Então, assim, meu veredito é ruim, muito ruim. Diria o Renan do Choque de Cultura. E você, Leandrinho, o que tu achou, cara? Cara, de forma geral eu gostei, mas assim, até em cima do debate que nós tivemos aqui na nossa última conversa sobre o primeiro episódio, até me abriu assim os olhos para uma outra questão que foi até o Rafa que levantou sobre a forma como o documentário, colocando entre aspas, estava sendo levado, mas assim, eu acho que o que foi interessante é ter realmente a visão sobre certas coisas que a gente assim, acredita que seja, mas ficou claro como é o vestiário, etc. Eu acho que foi algo legal, mas eu acho que poderia ser conduzido de uma forma bem melhor. Então, se eu tivesse que dar uma nota, eu daria uma nota 8, vamos supor assim. Eu gostei, achei bacana, não deixei de me emocionar, mas poderia ser melhor. Nota 8. A gente, inclusive, falou isso, né, lá naquele episódio, a gente falou assim, pô, já é um documentário que a própria história fez ele ficar bom. Exato. A própria história. Não tinha como ser ruim. A própria continuidade que o Botafogo, a própria história do Botafogo no campeonato, ela já estava deixando aquilo com um roteiro, né? Porque afinal de contas o roteiro era o Botafogo. Acho que não tinha um roteiro amarrado ali, não tinha... como é que eu vou dizer? Não tinha nada amarrado ali, né, Rafa? O próprio Botafogo era o roteiro do documentário. Então, o roteiro, foi bom você começar falando pelo roteiro, né, cara? Assim, obviamente, o roteiro do campeonato, ele foi se desenrolando conforme o campeonato. Não tinha como prever. Mas, assim, como documentário, eu acho que o que mais... onde ele mais pecou foi justamente no roteiro. Na forma de organizar a obra, né? De organizar a história que aquilo estava contando. Obviamente, imagino que você desenvolver um documentário sobre um time disputando um campeonato, você antecipar certas coisas é muito difícil, mas com um bom trabalho de roteiro, você pode imaginar as situações que podem acontecer e por onde a sua história pode caminhar. E assim, por sorte, o campeonato fez o melhor roteiro possível. E assim, foi o único roteiro bom que eu achei, foi o do campeonato, porque na hora de colocar isso no documentário... louco, bicho! Na hora de colocar isso no documentário... pois é, cara, porque assim, no final, quando você olha os
episódios, né, como um todo, como você vai vendo, a própria forma como eles vão contando a história, né, e aí a gente misturando um pouco a parte de roteiro com storytelling, né, os episódios são confusos, principalmente ali no início, Sim. você tem idas e vindas que tudo bem, beleza, você colocar, fazer alguns flashbacks, lembrar de algumas situações, ok, mas isso precisa estar organizado, isso precisa estar claro para quem está assistindo. E se a gente está falando desse documentário como uma peça de uma produção para um público em geral, tipo, a gente que é botafoguense, a gente sabe que parte do ano está falando ali em cada imagem que está sendo contada ali, cada parte do episódio, a gente lembra de que parte do ano aquilo ali está sendo falado. Mas, cara, quem não é botafoguense está vendo aquilo ali, não vai entender muita coisa. Vai Entendeu? ficar perdido. Vai ficar perdido. E aí, cara, não tem como não fazer comparações com outros documentários desse tipo, né? Eu citei no outro episódio. Eu vi o do Sunderland, vi o do Manchester City e vi o do Tottenham. Cara, eu não sou torcedor de nenhum desses três times e eu fiquei interessado em ver os episódios. O do Sunderland, inclusive, são 2 temporadas. Eu vi as 2 temporadas. Entendeu? Por quê? Porque a forma como aquilo ali estava sendo colocado como produção me interessou e eu quis continuar vendo. Eu não assisti. E aí eu até queria te fazer uma pergunta, Rafa. Dentro desses 2 modelos, né? Dentro desses 2 modelos de documentar, né? Uma situação. O que você viu de diferente no roteiro entre os dois, assim? Eu tenho uma concepção de roteiro do que foi esse acesso total, mas eu queria saber de você primeiro, e aí depois Leandrinho também, e aí depois eu falo. Cara, a forma como as histórias foram contadas, assim, primeiro que os outros documentários que eu vi, eles seguiam mais uma ordem cronológica, e quando ia fazer algum flashback, ficava muito, muito claro de que período estava sendo falado. Você tinha ali no roteiro algumas peças, por exemplo, no do Sunderland, eles usam muito depoimentos de torcedores, mas aí não são torcedores avulsos que são pegos ali no momento do jogo. Tudo bem que o do Botafogo ele começou num momento de pandemia em que a torcida não estava indo ao estádio, né? Mas, poxa, você podia talvez pegar no início do documentário, escolher um torcedor aleatório que seja e colocar o ponto de vista daquele torcedor ao longo dessa jornada também, entendeu? Isso poderia ter sido explorado e não foi, né? Não foi. Até tem um episódio que começa a mostrar uma história do segurança que trabalhava lá, que saiu fora, que foi demitido, né? Pô, quando eu olhei aquilo ali, legal, vai ter uma outra história de pessoas, né? Vai ter alguma história de pessoa ali paralela. E aí, porra, mas não. Aí o cara tava lá mostrando o álbum cheio de fotos, ninguém nem focalizou as fotos que o cara tava mostrando, né? Ficou tudo mal aparecendo ali, ninguém conversou direito com o cara. E bicho, assim, eu acho, no final das contas, eu acho que o Botafogo acabou perdendo a oportunidade de entregar um produto muito legal, num nível muito alto, e entregou algo bem mais ou menos. Entendeu? Assim, esse é o meu ponto de vista. E eu acho que o roteiro foi o principal ponto fraco mesmo, a questão do roteiro, que nas outras produções que eu vi, você tinha ali uma história, você tinha de cada episódio, terminava o episódio e ia começar outro, você tinha um gancho, você tinha uma história toda bem costuradinha, sabe? Sim. E esse eu achei que não ficou legal. Até mesmo o desfecho, né? O último episódio, cara, era pra ser aquela coisa, o apogeu, épica, né, cara? Né? Porra, épica, aquele final épico. Exato. Era o
o jogo no Engenhão que a gente ganhou e conseguiu acesso. Pô, depois o jogo do título, o jogo final da festa, sobe os créditos, um monte de imagem em câmera lenta, torcida feliz, Sim. todo mundo levanta e bate palma. Mas aí não, aí o pessoal terminou ali, aí começa a falar de Elkson, que pô, a gente nem sabe se porra. tem. Exatamente. Aí, pô, Porra, planejamento nada pro ano a que ver, vem. cara. E aí termina naquela coisa assim, né? Pô, será que acabou? É isso mesmo? Vai ter mais alguma coisa? Sabe? Erraram bastante. Eu acho que eles aproveitaram todas as oportunidades que eles tiveram para errar. Sim. Leandrinho. Eu vou mais ou menos nessa linha mesmo também, e eu acredito também que o erro no roteiro pode ter sido, na verdade, porque assim, pelo que eu fiquei sabendo, tá? Depois a gente pode até averiguar isso com o próprio Antônio, que foi o cara que teve a ideia e tal. Inicialmente seria um documentário sobre a história do Botafogo. Então ele iria acompanhar, né, o dia a dia e montaria essa história. E se o Antônio quiser vir aqui participar, exatamente. o microfone tá aberto, mano. Pra ele, com certeza, o maior prazer, um cara, gente boníssima, aberto demais. Sempre a gente troca ideia lá no Twitter. E o que parece é que quando entrou o Globoesporte.com, né, teve essa mudança e aí levou para um outro caminho quando já estava fazendo imagens e etc. Então, o roteiro em si parece que em certos momentos se perdeu realmente. No Manchester City eu assisti também a série deles, foi como o Rafa falou, quando tinha que falar algo do passado, você via logo que era um flashback. E ali no nosso parecia assim que jogou o negócio ali e depois tirou e volta, segue o rumo. Ficou algo assim, às vezes perdido, principalmente para quem não acompanha. Para a gente que acompanha o dia a dia, a gente vai entender perfeitamente. Talvez por isso mesmo que a gente tenha essa questão tão crítica em relação a isso, porque a gente vê que o material foi algo legal, foi muito bom, a ideia foi maneira. Eu, assim, quem sou eu para estar falando algo? Eu achei bem legal, como eu falei, mas acho que poderia ser melhor. Então, essa questão do roteiro, o final mesmo, quando era para ser algo épico, aí meio que deu a entender que eles já quiseram passar uma ideia de SAF, uma ideia de organização, não sei, a minha percepção. Quiseram e não é o tema do não era o documentário, objetivo. né? Exato, não era o objetivo. Então, assim, ficou meio algo perdido. Ficou meio que só. O último episódio foi meio que uma extensão do bastidores que a gente vê na Botafogo TV. Não teve nada demais, a não ser aquelas questões. O Jorge Braga falando, aí apareceu ali o negócio do Elkson, nada a ver. Então, acho que se perdeu um pouquinho ali na execução da parada. De forma geral, eu gostei pra caramba. Mas acho que poderia ser melhor. Assim, todos nós somos muito botafoguenses, né? Acho que não tem como mensurar isso. E foi um documentário que mexeu com as nossas emoções, né? A gente viveu esse momento, a gente viu o nosso clube cair, a gente viu o nosso clube perigando lutar por rebaixamento. E graças à preocupação da torcida, esse clube subiu campeão, né? Porque a torcida ligou um sinal de alerta, porque se a gente dependesse dessas pessoas, né? A época lá, acho que dificilmente alguém tomaria uma ação muito rápida. Mas assim, a gente também tem senso crítico, né? A gente vê alguma coisa, a gente consegue diferenciar o que poderia ser melhor, o que foi acertado, sabe? E assim, Sim. Eu acho que o sentimento é tão parecido que eu tinha anotado algumas coisas aqui pra falar e o Leandrinho falou na minha frente, assim, sem a gente trocar uma... Pra você ver. Fica com esse negócio aí de pra você gentileza, pra vocês entenderem. de apresentador, tá vendo? Aí, pô, é isso.
Perde. Assim, pra galera entender, a gente grava o nosso programa pelo Discord, né? E tem um chat aqui que às vezes a gente fala pelo chat pra se comunicar, né? Pra não ficar falando no microfone aqui. Mas eu anotei aqui o negócio e nem no chat a gente falou sobre isso, tá? E eu tinha anotado aqui, ó, sobre um roteiro, entre aspas, globalizado, imagens de bastidores e propaganda da gestão e do clube. E você tocou nesses 3 pontos. O que eu quero dizer com isso? Quando eu digo roteiro globalizado, você vê que esse roteiro ele tem uma cara de Rede Globo. A Rede Globo ela tem uma identidade, a Rede Globo ela tem uma forma de trabalhar, e isso é de todo mundo, né? Da mesma forma que a Apple tem uma forma de apresentar um celular, a Rede Globo tem uma forma de fazer os produtos dela. Então você vai ver que seriados, novelas, minisséries, tal, tudo tem uma coisa, um quê de Globo, né? Que é a qualidade da imagem, o tipo de corte, a fala e tal. E aí você vai ver que nos primeiros a gente tem meio que uma coisa mais dinâmica, né? No primeiro programa ali e tal. Mas com o decorrer dos episódios, você vai vendo que essa dinâmica ela vai diminuindo. Eu posso estar viajando, sabe? Mas assim, a dinâmica ela vai diminuindo. Não é uma coisa tão dinâmica, não é uma coisa mais de futebol e parece que quer mais documentar alguma coisa que eles não conseguiram ali, sabe? Eu acho que... Eu acho, cara, assim, foi bom você citar esse lance da mão da Globo aí nessa parada da Sport TV, Globo Esporte, enfim, é tudo Globo, né? E rapidinho, Rafa, isso não é nenhuma teoria de conspiração, não, tá? Não, isso é um fato. não. Isso é, né? Não, avisando até mesmo pra quem tá escutando, isso não é teoria da conspiração, não. As empresas, elas fazem isso, né? Sim. E é normal, tipo e é normal. Exato, é do jogo. Comum, é normal, é aceitável, tipo mas assim, eu acho que dá aceitável. Tanto que quando você vai ao cinema, você vai assistir um filme de determinado diretor. Porque você sabe como é que são os... Tipo, pô, sabe, Bastardos Inglórios. Você vê que é do malandrinho lá que eu esqueci o nome. Tarantino. Meu Deus, desculpa, galera. Tarantino. Quem? Tarantino, óbvio. Meu Deus do céu, desculpem. E que tu vê que é Tarantino, né? Ele tem uma forma de contar, ele tem um roteiro ali, sacou? E aí esse roteiro, ele tem essa carinha de Rede Globo. E aí eu acho que isso não chegou tão próximo do torcedor, ou ao menos da gente, né? Não do torcedor, porque eu vou estar falando o nome de muita gente, eu só tô falando em meu nome aqui. Eu acho o seguinte... Mas fala, Rafa. Me venderam um documentário e me entregaram um grande especial do Esporte Espetacular. Puta, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Entendeu? É isso aí. E digo mais, já vi especiais do Esporte Espetacular com um tom mais emocionante do que o que foi feito no nosso documentário. Exato. Assim, é óbvio, tem ali trechos emocionantes, né? No início, no primeiro episódio, o Canu no vestiário, foi uma parada que me emocionou, de verdade, ele falando ali, ele à frente do time. As cenas do filho do Carly torcendo. O Carly também. O próprio Carly, né, cara? Assim, pô, tá maluco que esse molequinho me fez chorar. Eu me vi naquele moleque, sacou? É putaria, filho. E aí é legal. Ele é muito botafoguense, esse moleque. Um moleque botafoguense como eu sou e como eu era criança botafoguense como ele, sabe? Exato. Isso emociona. Quem é botafoguense fica emocionado. Mas, cara, isso aí é mérito do Botafogo, não é mérito do documentário. Exato. A emoção veio do Botafogo. A história ela poderia abordar nuances mais emocionantes, entendeu? E eu acho que faltou isso. E aí eu não sei... que negócio, a ideia inicial pode ter sido desvirtuada a partir do momento que a Globo entra. E, assim, eu entendo isso e eu acredito que talvez quem pensou o documentário inicialmente talvez lamente essas mudanças. Mas, assim, o fato... Eu tenho certeza que sim. Pois o fato é que eu tô vendo um produto como um todo, né? O documentário como um todo, e eu tô vendo como espectador e como torcedor. E, cara, assim, eu entendo
a gente falou muito sobre, né, nas nossas conversas no grupo e até mesmo quando a gente fala do primeiro episódio, eu entendo limitações técnicas, né? Por exemplo, só tinha uma ou duas câmeras. Eu entendo todas essas limitações. Agora, um bom roteiro você faz com papel e lápis. Entendeu? Não precisa de grandes investimentos. E, cara, dava para ter feito melhor ali. Eu acho que aí deixou a desejar. A direção desse documentário é de quem? É do Gustavo Poli, não é? É, do Gustavo Poli. É dele. Pô, não sei de quem é, não sei quem... Nossa, que eu sou um host de merda, porque eu vou falar do negócio, eu não vou nem pesquisar quem roteirizou esse bagulho. Mas né? eu não vejo assim, problema nisso, fala. pelo seguinte, Léo, porque aqui a gente não está fazendo uma crítica aos profissionais que fizeram esse documentário, entendeu? E eu acho até bom você tocar nesse assunto, que eu ficar queria claro, deixar bem claro isso, sabe? Exato. Eu tenho certeza que as pessoas que fizeram esse documentário são pessoas muito competentes no que fazem. Pô, o Gustavo Poli, que está acreditado aí, pô, é um cara que é jornalista, sabe, renomado, respeitado pra caramba. O cara é pica, entendeu? Mas, pô, eu tô falando do documentário, da forma como o documentário ficou fechado ali. E assim, cara, por N motivos que talvez eu nunca vou saber, ficou aquém do que poderia ser. Uma história que o destino fez com que ela tivesse o melhor roteiro possível, porque também não foi uma volta que a gente foi campeão liderando de ponta a ponta no campeonato. Não, a gente começou mal. Sim. A gente chegou a estar mais perto de cair para a terceira do que de subir para a primeira. Isso. Então, pô, sabe, o destino montou toda a história bonitinha para fazer um puta documentário. Seria o melhor roteiro possível, pô. Pois é. E olha só, pra gente não ficar vazio aqui, a direção é do Flávio Winter e do AB Ferraz, o roteiro é do Gustavo Machado e o elenco é o Botafogo. É o elenco do Botafogo. Mas assim, o que tá em questão aqui, tá? É muito bom vocês terem falado isso, não é a competência dos profissionais, não, porque afinal de contas, quem somos nós pra falar dessa galera? E ainda tem o seguinte, bicho, todo profissional foda, bom pra caramba, em algum momento faz um trabalho merda, entendeu? E também tem que estar aberto a críticas, independente de quem tá aí, cara. Porque afinal de contas, assim, esse documentário foi feito pra gente. Exato, isso que eu ia falar agora. Falando como... Ainda mais torcedor, algo voltado pra torcida, é algo que vai ter corneta adoidado, não tem como, né? Pode ser o melhor, poderia ter sido feito o melhor documentário, ia ter críticas, não adianta. E assim, só pegando novamente a questão do final, que assim, o final foi justamente o ápice da parada, tipo, o Botafogo foi campeão vindo da forma como veio. E o final foi aquele negócio, ok, foi campeão. Tipo, porra, não dá. Pô, vamos falar desse último... Eu ia falar do storytelling agora, mas vamos só falar desse último episódio, porque assim, voltando aquelas anotações rapidinho que eu falei, e aí no final, bem que vocês falam, e é verdade mesmo, né? Aquele final, ele meio que parece uma propaganda da gestão, meio que fechou como um comercial para algum investidor. Foi a impressão que ficou para mim. Foi para vocês também? Foi para você, Rafa? Porque para mim, assim, meio que eu senti, primeiro, mais uma vez, reforçando, eu não sei quem escolheu esse momento para entrar no documentário, e eu gostaria de dizer que a sua escolha, definitivamente ela não foi boa. Porque essa história do Elkerson não tinha absolutamente nada a ver colocar... Eu até agora tô... Bota na Botafogo TV, assim, entendeu? Sabe? Então lança um box em Blu-ray e bota isso no extra, sabe? Rafa, acho que nem na Botafogo TV. Imagina, aparece na Botafogo TV o cara falando, pipipi, pô, Elkerson, né? A torcida vai ficar louca. Falou, fudeu. Fechou.
Só que não, tá aí, até agora, a gente tá aí, 6 de janeiro, o documentário acabou no final do ano passado, e até agora não se e sabe nada- se vai rolar. E talvez nem role, sabe? Eu acho difícil. Era pra estar eternizado naquele Exato. documentário? Não era. É um registro desnecessário da parada, entendeu? Assim, poderia ser o Elkson e poderia ser qualquer outro jogador. Poderia ser Então, qualquer outro. não tinha necessidade nenhuma eu acho que o que quiseram mostrar é, sei lá, era o Freeland trabalhando, entendeu? Ah, não, coloca aí que ele tá negociando aí o próximo ano. Não sei, não Pô, sei, mas sinceramente. mostraram ele trabalhando durante o documentário inteiro e assim, pô, É, mostraram ele trabalhando bem, sabe? Legal. sim. Sim, Mostraram sim. a diretoria trabalhando bem, mostraram o resultado do time, não precisava, não Eu não precisava consigo daquilo ali. entender ainda a justificativa. É. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Já que a gente destrinchou toda essa parte, né? E eu acho que isso tá incluso também a forma que contaram, né? Essa história. Tem uma coisa que eu achei bacana, que foram as imagens do Tem documentário. muita imagem boa. Principalmente as imagens de. Como é que se diz? No vestiário entre o tempo. Aquele que o Canu e o. Canu e Os o Maurinho bastidores fazem ali lá. do intervalo, Pô, né? Do intervalo, né? caso de família, porra. Esse foi o melhor, né? porrada, mané. Porrada, mané, vai rolar porrada. E aí tipo, acompanhar o jogador. Eu achei essas imagens muito interessantes, cara. Isso para mim, o documentário acertou, assim, tranquilamente. Falo isso com. Como é que é, Rafa? Falo isso Fala com com tranquilidade. tranquilidade. Falo com tranquilidade. E o que vocês acharam das imagens? Como é que vocês viram? Vai você primeiro aí, Leandro, porque senão eu vou desandar, falar Não, um monte tranquilo. aqui. E aí vai ser um podcast quase que solo, e aí vocês vão me achar Só- chato pra caceta. Não, tá Não, bom, vamos. tá bom demais. Mas do documentário em si, eu acho que essas imagens foram justamente as mais legais. Realmente é algo que a gente não tem acesso. É algo que sempre a gente tem uma certa curiosidade em saber como é o vestiário, como é o dia a dia dos caras, o que que se fala, né? A questão do intervalo. Eu particularmente, eu achei fantástico a questão do intervalo, porque eu sempre me pegava, pô, o que que os caras fazem no intervalo? Eu não tinha essa Pô, ideia. eu também, mano. Eu não tinha essa ideia, Eu essa tinha visão. eu tinha pirava com isso. Pois é, e aí, porra, mostrando ali o pau quebrando, a galera ali discutindo e tal. Eu acho que isso foi muito legal, isso foi Pedindo muito bacana. bicho. E isso é lamentável, né, a execução em si, mas é interessante a gente ter essa ideia de como é o pós-jogo também, né? Saber que os caras, porra, por mais que não sejam torcedores como a gente. Nós vimos que, porra, quando o resultado não tava vindo, os caras estavam realmente sentindo a parada também. Estavam cobrando, principalmente ali, né, o Canu e tal. Então, pô, você se sente. Eu, particularmente, me senti representado. Porra, eu ficaria puto também, como tava ficando puto pra cacete, né, naquela fase do campeonato. E depois, porra, os caras comemorando no final, que a gente até vê, né, algumas coisas em bastidores, mas a questão do outro dia, dos treinamentos em si, eu achei isso bem legal. Eu acho que poderia ser o melhor ponto, ou então o que a gente teve de melhor nesse acesso total, eu diria que foram essas imagens internas mesmo ali do vestiário. Pô, aquelas imagens em 4K, 8K, não sei, da final. Na final foi Pô, fantástica, mano, né? Que a Globo fez, Nossa né? senhora, mano, aquilo é lindo demais, cara. Lindo demais. Eu falei, que isso, filho? Pô, imagina uma transmissão inteira com esse rolê. Isso aí é câmera de milhão, né não, Rafa? Ali tem muitas imagens bonitas. Esse jogo que teve aqui, o jogo do acesso, né? Depois do último jogo ali, eles realmente tiveram mais. Parece que eles tiveram mais acesso a equipamento mesmo. E aí você vê ali umas imagens mais bonitas. Mas eu tô com vocês. Essa parte dos bastidores
eu acho que foi o mais legal mesmo, né? Porque você realmente vê o que acontece ali por trás, vê as brigas, vê os estresses, vê as comemorações. E é bem legal isso que você falou, Leandro, o lance de você se sentir representado ali, porque a gente torcedor, né? A gente às vezes acaba tendo uma tendência a pensar que o jogador não sente tanto quanto a gente. Eu realmente não acho que ele sinta como a gente, né? Ele não fica tão puto quanto a gente, não fica tão feliz quanto a gente quando ganha. Mas eu acho que eles chegam bem perto, entendeu? Porque é o trabalho deles, sabe? Exato. A galera tá ali brigando no dia a dia e assim, esse grupo que jogou a Série B pelo Botafogo, né? Tinha ali também muita gente que estava vendo aquele campeonato no Botafogo como uma oportunidade de se destacar também na carreira, né? Gente que veio de times menores, com mais idade, um pouco mais de idade, mas que ainda não conseguiu ter um destaque, que conseguiu ter um destaque maior ali jogando pelo O próprio Botafogo. Chay, né? Pois é, o próprio Chay, né? Então você vê ali que assim, os caras estão valorizando ali. Pô, aquela imagem do. Lembrei daquela imagem do joelho dele. Naquela nojo. doeu pra caramba. Mas, pô, Pô, moleque, tá maluco. no jogo filho. do título, o Daniel Borges falando com a mãe dele, eu acho. Ele falou com a mãe dele que ele tinha perdido a avó, não foi? Isso, exato. Pô, isso foi aquilo ali, bonito, cara, pô, né, e cara? aí você ficar um pouco mais por dentro de uma história dessa, pô, ver que o cara tava lá no time, pô, ele perdeu uma avó, cara, e aí, porra, ele ficou e jogou, sabe? Pô, Não é fácil não, não é cara. fácil, cara, e assim, acho que isso acaba humanizando mais os jogadores também, que a gente às vezes tem uma tendência a não humanizar tanto, né? A gente xinga, a gente xinga quando faz merda, bate palma quando vai bem, mas, porra, cara, são seres humanos que estão ali. E, assim, mostrar esse lado humano deles, também ali, as fragilidades, as inseguranças, as alegrias, isso eu acho que foi o grande ponto positivo do documentário, foi o golaço que eles conseguiram fazer, entendeu? Isso eles conseguiram pescar, conseguiram ter a sensibilidade de captar as imagens e os momentos certos. Isso eu acho que foi para eu também não ficar aqui parecendo só o chato que reclama, né? Não, cara, assim. A gente já tá acostumado já, Rafa. Eles fizeram golaços nesse sentido, sabe? Tipo, você vê que rolou uma sensibilidade ali na captação dos momentos e também na escolha dos momentos para Sim. fazerem parte ali dos episódios. Isso eu acho que foi bola dentro pra caramba. As imagens. Pô, as imagens de, tipo assim, de mesa de negociação, tá ligado? Tipo, quando o Navarro foi lá, né? negociar. Qual o nome do... O Cavalieri também. Cavalieri também. Não entendi muito bem aquilo, não, né? Foi uma cena... Então, por exemplo, são essas cenas que são meio ruim, né? Meio fodido, assim, porque... Pô, qual foi o critério pra aquilo? Daquela imagem do Cavalieri? Tipo, ele chegou lá, aí eles tiveram um diálogo que eu não entendi, e ele foi embora, e eu não entendi, continuei sem entender nada. Foi sobre a saída dele, a rescisão A saída dele, né? Ele tinha Mas não ficou um salário muito mais alto, claro, eu acho, né? Mas assim, eu entendi que foi a rescisão dele, mas assim, teve um diálogo ali que ficou sem sentido. Que ele chegou, não, depois bota na minha conta, tal, não sei o quê. Eu acho que eles deram uma cortada, mais ou menos, também. Eu também acho. Se pega... Óbvio que eles não botaram tudo, né? Que foi no momento... Aquilo ali foi no momento do campeonato que a gente estava mal. Né? Exato. E aí a preocupação dele era não sair uma notícia que rescindiram o contrato do Cavalieri e ele meio que pagando o pato aí, o time estava mal e aí ele era um dos culpados, ele era um dos problemas no vestiário, coisa assim, entendeu?
Mais ou Foi menos nesse sentido mesmo. que nem em 2014, quando Não, rescindiram faz todo com sentido, faz todo o sentido. Sheik, Com o Sheik, com aqueles outros, o Júlio César, o Bolívar, que eles meio que saíram como se eles fossem o problema. E aí o campeonato continuou e mostrou que não era bem isso, né, cara? Talvez se eles Pois é. tivessem continuado lá em 2014, a gente não tinha caído naquele ano. Exato. Não, eles com certeza. Se eles tivessem continuado, pelo menos cair, não caía, não. Assim, agora, aquela reunião lá do Freeland com... Que ele falou, não, você tá tirando minha autoridade e tal. Aquela conversa também foi boa, ver essas coisas, ver, as imagens do César em casa também, tipo, o maluco lá com as cachorrinhas dele falando no telefone. E é legal ver como é que funciona a dinâmica também dessa galera do futebol, né? Tipo, tô falando com um cara ali, só que ele não quer, tem que oferecer não sei o quê, tem que vir o técnico falar. Eu não imaginava esses bagulho, sabe? Tipo, esse tipo de conversa, sabe? Pra mim era... O que eu vou dizer? Pra mim era uma parada muito mais... mais contratual, tá ligado? Assim, não é uma coisa do dia a dia, né? E tu vê que o negócio é uma dinâmica diária ali ocorrendo, né? Esses lances. E aí, quero perguntar outra parada pra vocês. Eu sinto que esse documentário, no fim, ele tem meio que um argumento, como é que eu vou dizer? Queria apelar para uma coisa meio jornalística, né? E meio que fica meio que com um quê de bastidores, né? Isso que meio que eu senti dentro desse documentário, né? Rafa, tu quer falar um pouco sobre isso? Rapidinho, Léo, só te interrompendo e pegando, claro. voltando rapidinho, num ponto que você tocou, e eu acho bem legal também da gente falar que eu achei muito bacana, foi a atuação do Durcésio. Por mais que tenha a questão do bicho e tal. Sim. Eu me surpreendi pra caramba. Sério mesmo. Eu não esperava que ele era essa pessoa que mostrou ser ali no documentário. E acho que isso foi muito bacana de mostrar pra gente que... Porque a gente vem há tanto tempo também com esses cardeais aí, escroto pra caraca, né? Que só pensam neles e tal. E você vê ali todo o empenho do cara e você nota que ele queria realmente que a parada desse certo. Ele queria muito mesmo que ver o clube numa melhor situação, e a gente tá vendo que as coisas estão caminhando para um lado que a gente vai discutir no futuro, né, no próximo episódio aí, mas eu achei muito bacana essa questão do Durcésio, da abertura dele com os jogadores, do ele é um cara tratamento. Carismático, né? Exatamente, cara. Eu virei fã do cara. Exato, eu virei fã do cara, assim. Claro, acho que agora completou 1 ano, né, que ele tá à frente do clube, e com todas as dificuldades, a gente conseguiu o objetivo que a gente almejava, né, de voltar para a Série A. Além, né? E além, né? E além. E voltou campeão, e, né, que era o que tanto o Carlos Eduardo, né, o vulgo Sepp, abria a boca para falar, né? Mas a gente, só para não perder o gancho, eu me surpreendi bastante e, acho que ficou legal isso também no documentário, de mostrar a pessoa, né, do que é o nosso presidente. Achei bacana. Sim, ele e o Vinícius parecem pessoas muito sérias, assim, muito, muito comprometidas. E aí, aí eu lembrei agora, né, daquela imagem quando o Vinícius vai lá conversar com a torcida, sabe? Sim. Ou a imagem dos torcedores indo lá conversar com os caras, você vê como é que... Nunca tinha visto isso também, tipo, de torcedor sentar, e como é que era essa conversa, e eu achei isso do caralho. Eu achei isso, fundamental, porque foi nessa hora aí que eu me senti representado. Eu falei, agora sim, agora tem um grupo de torcedores, e que ele fala, e é muito bom que o cara fala, né? Ele falou assim, tu falou lá pra aquele maluco lá que isso aqui não é Real Madrid.
Você falou com ele lá. Aqui você não. vai falar, aqui você não vai falar comigo dessa forma, não. Aqui vocês vão escutar. E você vê que não tem, tipo, ameaça, não tem grosseria. Foi na O boa. que tem é uma... você tem ali uma cobrança séria de falar, ó, isso aqui é uma instituição grande, Então, essa instituição merece eu- reconhecimento, tá ligado? E eu achei isso muito legal, muito legal. E quando ele vai lá fora também, que cada um... E ele chega e você vê que tem uma hierarquia, tem uma regra. Ele fala assim, ó, uma pessoa vai falar, as outras, pô, deixa o cara falar, deixa o cara responder, vamos conversar. Pô, mano, eu achei isso... Eu achei... Aí vou voltar só um pouquinho pra questão das imagens. Eu acho que esse é um recorte de imagem, pensando agora, né? Que é muito legal. Que eu acho que mostra também uma coisa que é muito apagada, né? Que é a relação das torcidas organizadas, os representantes das torcidas organizadas com o clube, né? Porque, pô, é uma galera que tem acesso a essa galera, assim, independentemente, porque vai fazer festa, porque são pessoas que vão para outros estados assistir o Botafogo e então tem contato com o pessoal para, né, segurança e tal, enfim. E eu achei esse recorte muito legal. Eu me senti muito representado nesse momento. Você queria falar alguma coisa, Rafa? Eu queria a permissão para discordar um pouquinho só dessa parte da conversa aí da torcida com 100%. os jogadores. Eu achei que ali naquele momento, você falou aquilo lá, que Botafogo não é Real Madrid, mas aqui você não vai falar, não. Ali eu achei um tom um pouco intimidador, sim. E eu acho que o profissional que está ali dentro trabalhando não deveria passar por esse tipo de situação. Eu não acho... Eu acho legal você trazer representantes da torcida para conversar, sim, mas eu acho que tem certas coisas que assim, eu acho que não cabem ali. E esse momento eu achei um momento um pouco intimidador, sim. Porque quando você deixar aqui você não vai falar assim, não, por quê? Por que aqui você não vai falar assim, não? Porque tem uma torcida ali do lado que pode pegar o cara na saída do treino, sabe? Eu achei intimidador, sim, e eu achei desnecessário. Só essa minha... Eu não acho que tem esse tom, não, de tipo... Se você falar, a gente vai... Não, porque eu acho que... Pode até não ter aqui... tido essa intenção, Léo. Mas assim, eu acho que poderia ter essa leitura, e eu achei um tom levemente intimidador, sim, e eu não achei legal essa parte, não. Mas... Sim, mas você tem sua razão, porque também pode ter essa conotação, apesar de não ter achado, realmente. Mas pode dar essa... E pode até não ter sido a intenção do cara, não, tá? Assim, Sim, porque o cara assim... tá me ouvindo aqui no Pô, não, mas assim, eu acho, cara... Assim, beleza, você pode ser super de paz, você pode realmente não ter falado com nenhuma intenção de pegar o cara na porrada lá fora. Mas, assim, eu acho que... Achei que você pesou no tom aí, cara. Foi mal. Pô, não, assim, sabe por quê? Sabe por quê? Porque se o Canu chegasse pra mim, depois de uma eliminação pra um clube sem divisão, na Copa do Brasil, e falasse pra mim assim, ó, pô, tu quer que eu vire Real Madrid do dia pra noite? Porra, vestindo a camisa do Botafogo, perdendo pra um clube sem divisão? Sejamos eu realistas, não admitiria Léo. isso, não. Sejamos realistas, Léo. Não tem realidade que... Aquele não tem momento realidade ali era um momento que o Botafogo estava mais perto daquele time sem divisão do que do Real Madrid. Era aquele momento... Então, pois é. Era aquele momento que você fala assim, ó, eu tenho um resto de dignidade aqui, ó. E precisa ser esse momento. E não foi naquele momento. Sabe o que ele poderia ter falado? Desculpa. Foi mal. A gente foi muito mal hoje. A gente vai levantar a cabeça. Agora, Real Madrid? Porra, precisa ser Real Madrid pra ganhar um clube de terceira divisão? Isso pra mim é falta de respeito. Isso pra mim é falta de respeito. Naquele momento, o Canu errou ali. E ele, no ele comentário, fala, né? ele Exato. E ele fala. Ele admite. Ele fala. Mas eu acho um erro super compreensível. Sim, de cabeça quente. Cara de cabeça etc. quente. E aí a gente vendo essas cenas de bastidores que a gente citou aí antes e tal,
a gente entende que a Exato. cabeça do cara fica quente porque no vestiário acontece aquelas coisas que a gente estava vendo. E que o cara que estava ali cobrando ele na saída, naquele momento não tinha ideia disso, talvez. Entendeu? Pois é. Sim. Agora Porque a tem. gente já Mas- ficou claro que ali é uma pessoa, né? É um humano. Não é um super-herói, não é. Porque a gente tem essa ideia também, né? De colocar que o jogador de futebol ele tá acima, ele é um super-herói, etc. Mas essas imagens ficam muito claras. Os caras já estão ali naquela pilha, né? Vem torcedor ainda. Pô, é natural. Infelizmente errou nas palavras, mas eu entendo. Eu Mas entendo de assim, boa. pô, mas é uma galera que tá acostumado com isso, né? Ah, Léo, Pô, né? mas Não foi a primeira eliminação do Canu, mesmo assim, cara, tá ligado? Mas se você for levar em conta que o Canu é um dos jogadores mais jovens mais ali do grupo, jovens, exato. ele talvez não tenha passado por isso tantas vezes. Assim, ele não é a primeira vez que ele é eliminado, que ele foi eliminado, com certeza. Mas talvez estivesse sendo a primeira vez que ele estivesse tendo uma cobrança daquele nível, entendeu? Por Onde ele eliminação. mesmo era um cara que era o porta-voz, ele ali É. era o representante. Então, eu acho que é totalmente plausível, infelizmente. Eu acho que Sim, todos erraram, todos estão perdoados. Agora tá tudo Mas, pô, bom. mas isso é legal dele, que ele fala, pô, a gente fala umas paradas ali de cabeça quente e tudo mais. Mas assim, numa análise geral e numa análise final sobre o documentário, vamos destacar uns personagens aí pra gente começar a concluir esse programa. Porque, porra, porque é um documentário que tem muita coisa pra falar, né, cara? Que a gente vai lembrando das coisas aí vai saindo. Mas eu Conforme a queria gente vai perguntar conversando, né, vai surgindo aí. já vai surgindo já. E aí eu queria perguntar pro Leandrinho. Pô, cara, tu consegue destacar dois ou três personagens aí que tu acha que foram destaque nesse documentário, assim, que foram personagens que você falou assim, pô, esse personagem aqui foi essencial para esse processo. Pô, acho que um vai ser unanimidade, né? Que a gente acabou de falar do Canu, que me surpreendeu bastante. Eu, assim, em vários momentos me emocionei, né? Com a liderança dele, com a garra, com a cobrança, né? Esse, para mim, é o personagem central da parada. E o outro destaque que eu até mencionei, para mim, foi a questão do Durcésio. Me surpreendeu bastante, até mesmo por conta das ligações que ele tem, né? Principalmente com o Montenegro, né? Mas, assim, se mostrou um cara super do bem, assim, super realmente focado, né, em fazer dar certo, focado no grupo, né, preocupado com a questão dos salários e tal. Então, se eu tivesse que destacar, eu destacaria os dois. E ele também se fazendo bastante presente, né? Sim, Ali com o time. Eu acho que Ele tava isso sempre com um time, né? exato. Até jogos fora. Fora, exato. é um Jogos cara. fora Me ali. pareceu realmente um cara que quis estar perto ali da. Exato. Deixa eu ver. E você, Rafa? Cara, alguns personagens eu destacaria. Esses dois que o Leandro falou, eu acho que também são grandes personagens. O Carly, eu acho que ele é um grande personagem desse documentário e do campeonato do Botafogo, né? Eu acho que quando aparece ali a volta dele, né? Aquilo que o Durcésio fala, que tipo, se o Carly tivesse no grupo até o final do campeonato que a gente caiu, talvez a gente não tivesse caído. E eu concordo, eu acho que o Carly foi essa liderança para o time, também dentro e fora de campo, e ele conseguiu ser essa liderança dentro de campo de forma técnica também. O pessoal fala disso no documentário, da importância dele render bem dentro de campo, né? E o time cresceu muito com a entrada dele.
O Anderson, eu acho que ele foi um grande personagem do campeonato, do Botafogo no campeonato, mas eu acho que ele não teve ali, talvez, tanto destaque quanto ele merecesse no documentário. Ele aparece até falando bastante, mas não vejo ele como um grande personagem do documentário, não. Eu vejo ele como um grande personagem do nosso título, do nosso acesso. Eu vou destacar o Freeland também, cara. Assim, acho que com todas as limitações que ele teve pro trabalho dele, eu acho que ele conseguiu fazer um trabalho bem feito e deu para ver bastante disso no documentário. Me pareceu um cara que trabalha bastante, que está sempre querendo arrumar as soluções. Não acerta em tudo, né? Não acertou em tudo, mas eu acho que acertou bem mais do que errou. Eu destacaria talvez esses dois personagens, o Carly e o Freeland. Pô, eu vou meio que no Carly, certamente. Eu acho. Eu vou destacar. O filho assim, do Carly. Isso que eu ia falar. Vou destacar o Carly e o filho do Carly. É isso. Não, mas assim. É o que o Rafa falou, né? Tem os personagens do documentário e tem os personagens do campeonato. Só que eu acho que o Anderson também é um personagem do documentário, assim. Por quê? Pô, a gente, às vezes, não tem dimensão do que é ser técnico, né? E, pô, quando ele lança aquela explicando do jogo do Vasco, eu falei, pô, o cara é técnico bom mesmo, mano. Não tem como, porque ele canta a pedra toda do jogo do Vasco, assim. Sim. E se ele quisesse ter metido 7 no Vasco, ele teria feito, só que aí ele meio que dá uma baixada de bola na galera e tudo mais. Mas eu acho que ele é um personagem do documentário, sim. Eu acho que ele é como é que eu vou dizer? Ele dentro do documentário, ele é um personagem meio centrado, assim, né? Você vê que, tirando aquele episódio lá da beira de campo, que tal, né? Ele assume o erro dele. Mas a maioria das vezes, inclusive no mesmo dia, ele fala, né? Isso não deveria ter acontecido. Eu vou perder o jogo lá de vocês, eu não queria isso, então, de qualquer forma, eu quero pedir desculpa aqui e tal, não sei o que. E eu acho que ele é uma segurança do time de uma forma geral, assim, né? Você vê que os jogadores confiam no que ele tem pra passar. A galera comprou o barulho dele, né, cara? Exato. Comprou o barulho dele. Entendeu? E aí você vê essa atuação dele ali, né? Quando ele fala, você vê que ele é um cara bem calmo, assim, né? Tu fala, pô, o cara é calmo, assim. Parece até o Chamusca, né? Porra, tu tá fazendo com o BotaCast que nem fizeram com o documentário. Porra, vinha bem, tu vai deixar pra acabar em Baixo Astral, cara. Porra. Desculpa. Tinha que citar, pô, esse personagem também. Ai, meu Deus. E aí o Carly, cara, porque o Carly, ele é o maior torcedor argentino vivo atualmente, chuteira, cara. né? O Carly é o maior argentino vivo. Eu me senti muito próximo, né, quando ele falava né, que, pô, eu amo esse clube, e aí, pô, eu tive que ir embora, minha família tava toda adaptada. Não doeu tanto quanto quando mostrou lá, né, o funcionário demitido, que, né, eu acho que, pô, eu preciso comentar isso. Eu sei que a gente vai voltar lá no início do programa, mas pra mim, esse foi um dos grandes erros do documentário, que eu falei, pô, não é possível que vocês vão entrevistar a vida desse cara, vocês não vão colocar o Botafogo sobre a perspectiva dele. Enfim. Mas aí, o Carly, ele é meio que essa parte do torcedor de chuteira, que, pô, me senti muito próximo. Então, eu acho que eu coloco aí Anderson e Carly. Sou do bonde dos mais velhos da segurança, cara. Show. Eu acho que eles foram duas pessoas, assim, que pô, botaram o clube nas costas, assim. E aí, numa análise final, eu queria assim, eu queria destacar uma cena Fala, que eu achei muito Claro. legal,
também, e que a gente até comentou no grupo lá, a gente quando estava falando sobre a evolução do Navarro, como o Navarro evoluiu do início do ano passado para o final. Pode crer. Né? E aí a gente, nas conversas, pô, isso pode ter a ver também com a chegada do Rafael Moura, que fez ali uma sombra para ele e tal. E pô, tem uma cena muito legal, não lembro em que episódio exatamente, que tem o Rafael Moura mostrando o campo no quadro para o Navarro e falando, se você chegar nessa posição, o cara vai te marcar, você tem que ir em tal posição, que aí você vai pegar a bola numa condição melhor de fazer o gol. E você vê, cara, ali um atacante experiente como o Rafael Moura, que está no banco, que teve uma participação dentro de campo muito pequena, mas você vê que talvez ele tenha tido uma participação fora de campo muito grande e que a gente não pôde perceber, mas que deu para ver nesse documentário ali que realmente a evolução do Navarro ao longo do ano, eu acho que ela passa muito pela chegada do Rafael Moura, na troca de ideia deles lá e não só na sombra que ele fez para o Navarro, mas também nas dicas de posicionamento, que foi uma coisa que o Navarro melhorou muito ao longo do campeonato. Eu achei essa cena muito emblemática e eu achei muito legal. E eu achei legal falar disso aqui. Se vocês não acharam... Não, desculpa. foi maneira mesmo. Não. Eu curti, ainda bem que você lembrou. Uma pincelada boa, realmente, assim, passou batida até por conta do Rafael Moura não ter participado tanto, né, efetivamente, mas eu achei bacana também. E acho que também o Anderson também mostra um momento conversando, né, com o Rafael Navarro sobre a renovação e tal. Então é mais uma questão onde o Anderson, você via que ele estava realmente envolvido ali em tudo. Eu achei bacana. Isso aí. É técnico bom, né, cara? O Técnico Anderson. bom é Ederson. E aí, vamos fazer essa análise final então, pra gente encerrar, que a gente tá com Simbora. um bom tempo É de isso programa. aí. Já. Vamos lá. Leandrinho, faz aí. No contexto geral, assim, que você fala assim, essa parte foi maneira, isso aqui foi ruim, e tipo, se eu pudesse mudar alguma coisa, seria isso. Cara, eu acho que a parte maneira foi parte de vestiário, né, bastidores, justamente acesso a essas imagens e a essas reações que a gente pôde ver, né? Isso eu acho que foi a parte principal realmente do documentário. E a parte que eu mudaria, que eu faria diferente, seria justamente a questão de roteiro, a questão de flashbacks, às vezes que meio perdido, ou algumas coisas pinceladas que foram jogadas que pra gente, ok, nós entendemos, né, porque a gente acompanha, mas que talvez para um torcedor de outro time não entenda muito bem, como a questão do Elkson, como a questão do torcedor, do funcionário demitido e tal, que botou ele ali, mostrou um negócio e saiu. Acho que essas coisas que foram meio que jogadas, entre aspas, eu não faria dessa forma. Acho que foi o que ficou um pouco mais vago. Boa. Rafa, te faço a mesma pergunta. Por aí, cara. Acho que assim, fazer recapitular o que a gente falou aqui nesse episódio inteiro, né? Achei confuso, desperdiçaram uma oportunidade de fazer uma grande obra e não entregaram o que poderiam entregar. Eu, que sou botafoguense, eu vi, né, me interessei, curti ali, tive prazer. Eu não tive uma sensação de tempo perdido ao ver aquele documentário, mas eu queria que as sensações fossem outras, e eu queria que esse documentário ficasse foda pra caceta, eu chegar para um torcedor do Barcelona ou para um torcedor do Real Madrid, já que foi citado aqui, né? Sabe, pegar um cara de fora do Brasil e falar, então tem esse documentário aqui, vê isso aqui que é muito legal, você vai entender o que é o Botafogo e você vai gostar disso aqui como um programa para você ver em casa. Eu acho que quem
quem pega o documentário para ver não entende muito bem o que é o Botafogo, não fica tão satisfeito ao ver aquilo ali. E, enfim, eu achei meio decepcionante. É isso. Mas é aquilo, cara. Eu não tenho vontade de ver de novo, sacou? Eu acho que esse documentário tinha que ser um documentário que todo botafoguense ia querer ficar vendo toda hora, sacou? E eu não tive vontade de ver de novo. Por aí. Pode crer. Nem eu. Pode crer. Então, eu acho que você toca num ponto muito importante, Rafa, que é o que eu ia meio que falar, né? Tipo assim, desculpa. Pra mim, o que... Não, obrigado, eu que agradeço. Eu que agradeço, realmente, porque você fala uma parada que é perfeito. Uma coisa que eu gostei bastante, né, e a gente já tinha falado já, que foram as imagens. Eu acho que a qualidade das imagens foram interessantes, as imagens de drone que fazem lá no Newton Santos e tal, tudo isso foi muito interessante, foi muito legal. E aí, a parte que eu não gostei, além do roteiro, né, que a gente malhou aqui, foi essa argumentação, né, que eu acho que a gente não passou, a gente passou meio batido, porque é isso. Eu esperava um documentário que argumentasse para mim o que é o Botafogo. Não só essa trajetória, né? A gente entender essa trajetória aos olhos do Botafogo. E aí isso meio que fica perdido, assim, né? Não é uma produção em que a gente tenha vontade de ver de novo. Parece que foi um documentário, igual o Rafa falou, de especial de domingo, do Esporte Espetacular, e você consumiu aquilo e beleza. Nós que tá, show, e acabou. E o que o Rafa falou é perfeito. Falta o que é Botafogo. Se você mostra... Se o Botafogo não fosse do tamanho que o Botafogo é, e você mostrasse esse documentário fora, na Argentina... por exemplo, se fosse o Fluminense, se você mostrasse na Argentina, o pessoal fala assim, pô, mas quem é esse clube? Né? Sacanagem. Pegou pesado. Entendeu? O pessoal ia falar assim, beleza, é uma história só de um clube qualquer que teve uma situação difícil e beleza, show, acho que tá. Mas não é, né? É o maior clube do Brasil e do Rio de Janeiro que vai para uma segunda divisão num processo dramático, que tem várias reviravoltas, tem vários plot twists assim, de deixar filme da Marvel no chinelo, naturalmente acontecendo. E eu falo filme da Marvel, eu nem vejo filme da Marvel, tá? Só tô tacando aí. Sei. E aí meio que tá ali, né? E não tem nada de Botafogo. E aí, se eu puder sugerir algo, eu gostaria muito que o Antônio falasse assim, beleza, vocês fizeram o que vocês queriam. Agora eu vou fazer a minha versão. E eu acho que a versão... que a Director's Cut, eu acho ótimo, que tem tudo pra ficar. Se fosse o Antônio que... né, sentasse com a galera, roteirizasse, tivesse um storytelling maneiro. Antônio, se você estiver ouvindo a gente, cara, por favor, a gente quer a sua versão, Antônio. Eu vou fazer que nem fizeram com Liga da Justiça lá. Release Snyder Cut, release Antônio Cut. Entendeu? Por favor, mano, eu acho que... Porque eu quero ver como você imaginou isso, cara. Eu quero ver como você imaginou isso. É isso, eu quero saber como é que ele idealizou isso. Como foi pro ar. Eu quero saber como é que foi, como é que ele idealizou, qual era a argumentação, qual seria o tipo de construção que ele ia dar para isso, quais são as imagens que ele ia usar para argumentar determinada parte. É isso que eu queria ver. Até mesmo o número de episódios, né, cara? Assim, eu não sei se inicialmente ele pensou em 8 episódios e ele teve que passar. Eu acho muito pouco. Eu achei muito pouco. Também achei. No início tem um ritmo mais cadenciado e aí depois ele dá uma acelerada, acelera, pula umas coisas, sabe? Exato. Enfim.
Meio que parece que teve que diminuir pra caber tudo Pra e caber tal. nos 8 episódios, né? Exato. Isso. Aí tiraram coisa Isso. que talvez não fosse legal tirar e ainda colocaram coisa que não então, era pra colocar, né? Muito obrigado mais uma vez a vocês. É por isso que eu falei o negócio da tensão. Porque eu acho que tinha mais história ali, entendeu? Então você ficava mais preso, né? Tipo, também foi um episódio maior, não foi? Foi um episódio com minutagem maior, não foi? Esse primeiro episódio? Primeiro ou Ficou até aberto? Não, O primeiro. eu acho que eles têm mais ou Acho menos o que mesmo tempo mais de ou duração. menos, O último foi um teve pouquinho maior, mas tudo, nada acima da eu média. lembro, assim. foi maneiro. Mas eu lembro que no primeiro tinha mais coisa ali, né? Porque Tinha no mais primeiro uma tu tava construção, mais ó. curioso, Léo. Tem isso. Também No primeiro tem tu tava isso. mais. Tu tava pode ali ser. ligado, tu tava esperando aquilo já há meses, sacou? Então, pô, você Pode viu crer. e caralho, pô, a gente quando conversou sobre o primeiro episódio aqui, todo mundo tinha amado, tava todo mundo emocionado, achando do caralho, e eu saí como chato E da a gente parada. tava super esperançoso, Pois né? é. Aí, O Rafael tá veio e colocou um Aí choque eu de coloquei a realidade. luz pra vocês, aí vocês viram a realidade, entendeu? É Foi verdade. foda. É Vocês são muito verdade. emocionados, cara. Tá, mas aí, pra gente fechar o programa, qual é a sua nota? Eu sei que isso é horrível. Mas vamos ser A horríveis. minha nota, o Leandro já deu a dele. Você deu quanto, Leandro? Eu dei 8, né? 8,5, 8, 8. Adiante do nosso debate aqui, eu vou baixar, hein? Abaixar. 7,5. Não, mas assim, o Leandro deu essa nota. A gente tinha dado uma nota já no primeiro, né? Tá, pode crer. Vai, dá aí a sua nota, Leandro. 7,5, Nota 7,5. Nota final, 7,5. Apesar do muito que eu falei mal e tal, eu Tô vou até dar com uma medo. nota... Não, eu vou dar uma nota 5,5. 5,5. Pegou leve. Não, mas porque, eu- cara, assim, eu acho que se a gente fizesse um programa aqui só pra ficar falando das coisas boas, pô, como foi sensacional e tal, ia ser sabe, nós três aqui Mais do batendo mesmo. palma, mais do Sim, mesmo. sim. Sabe? Eu acho é legal pra a isso gente mesmo. falar, apontar o que poderia ser melhor. Sim, Então por isso concordo. que eu falei muito mais dos problemas que eu vi. Mas assim, tem coisa legal ali, sabe? Tem coisa que Sim. foi bacana de ver. Então por isso, 5,5, né? Que eu falei 5,5. 5,5. Exato. Eu acho que tá bem dado, 5,5. Eu vou dar um overall 6. 6. Um overall 6. É. Pô, porque... tem coisas ali que dá pra tirar, né? Tipo assim... os bastidores, né? As conversas, né? Coisas que a gente não imagina. As coisas legais, né? Mas dentro da vamos dizer assim, da conversa ali, né? Do que coisas que a gente não estava acostumado, que a gente viu. A novidade, né? O legal foi a novidade, né? Mas assim, de resto, pô, muito a desejar. Então eu vou dar um 6, porque eu acho que... Mas se o Antônio fizer a versão dele, eu tenho certeza que vai pra 8, 9, quiçá um 10. Eu acho que dá pra ir. Vamos torcer. Espero que esse programa chegue até ele, pra ele escutar e falar assim, pô, os malucos têm razão. Com Se certeza. quiser vir aqui também xingar a gente, Tamo também junto. está aberto. Tamo junto. Também tá. Se quiser jogar hate lá no Twitter, Exato. pode jogar. Manda. Mas mais uma Tamo vez, aí. antes da gente começar a dar tchau aqui, mais uma vez reforçando, né? Esse programa a gente foi debater, né? Não a vida profissional das pessoas que fizeram isso, mas sim a gente foi Sim, claro. debater isso que foi produzido, que a gente assistiu. E quando a gente assiste alguma coisa, a gente tem um critério dentro da nossa cabeça. E esse programa foi justamente para isso, pra gente falar de coração do que a gente achou. Porque aqui não tem ninguém para puxar saco de ninguém dentro do Botafogo ou de qualquer coisa que seja, correto? Sim. É um programa de... Esse programa, então, principalmente esse episódio, ele é totalmente de Exato. opinião mesmo. É opinião. Opinião Pura. Isso é opinião, não é? Opinião não é dizer que a vacina funciona ou não funciona. Pois é. Né?
Opinião. Falar se gostou ou não gostou do episódio, se o episódio é bom ou ruim, isso é opinião. Sim. É isso. As pessoas confundem o que é opinião. Porque É assim, isso aí. dizem que futebol não se discute. A gente tá discutindo futebol aqui, cara. E fala assim, gosto não se discute. Não, se discute sim. O gosto tá aí pra ser discutido. Tá tudo aí pra estar sendo discutido. É isso. Correto? É isso aí. Vamos dar nosso tchau Corretíssimo. então? Vambora. Vamos lá. fechar. Fiquem à vontade, quem quer começar? 1, 2, 3 e. Kylian, Tchau. levanta a mão aí. Levanta a mão pra começar. Então eu vou nessa. Vai, então. Leandrinho, dá teu tchau É aí, isso cara. aí, agradecer a vocês de bancada por esse debate maravilhoso, essa opinião, né? Como diria o Rafa, opinião. Então, eu achei que ficou tudo... A minha opinião, né, mudou, né? Eu diria, a minha opinião até mudou, né? Sobre o documentário, mas a nota, inclusive, mudou também. Mas foi ótimo, sempre bom estar aqui com vocês, trocando ideia, as ideias que a gente debate ali no nosso grupo, a gente tenta trazer aqui pro nosso BotaCast. E espero que no próximo a gente venha aí com mais coisas boas, né? Por mais que a gente tenha colocado essas questões aqui, esses pontos no nosso documentário, a gente tenha mais notícias boas, mais coisas boas pra trocar ideia aí. É isso, tamo junto. Excelente, excelente. Rafa, manda ver. Isso aí, galera. Obrigado para quem ficou até aqui. Quem concordou, legal. Quem não concordou também, legal, porque é isso aí. Opinião, cada um tem a sua. Sim, eu queria registrar aqui a falta que fizeram o João verdade. e o Sani. Inclusive, lamentar profundamente a ausência, o motivo da ausência do João, que está devendo cerveja pro Leandro. Exatamente. Ficou com vergonha de participar por causa disso. Está devendo cerveja. João está devendo cerveja para Fica Leandro. aqui o protesto pela ausência e fica o protesto pela dívida. Denúncia! Da cerveja. Denúncia aqui. Não faça como o Fluminense, que nunca pagou a cerveja. Pague a cerveja. Pague a cerveja. Pague a cerveja. Joãozinho, é tudo brincadeira. Obrigado, gente. Um beijo. Quando Obrigado, parar a gente. gravação aqui, ele falou que não era não. Prazerzão aí conversar com vocês. E quem ouviu aí, eu espero que tenha curtido o papo. E continuem ouvindo a gente e continuem falando com a gente, que a gente curte. Valeu? Boa. Galera, E feliz 2022. isso é cara, verdade. de novo. Isso é verdade. Grande ano novo. Galera, um bom início de ano para todos nós. Desejo para cada pessoa que tá ouvindo a gente muito amor, trabalho, muita luta e principalmente muitas vitórias para esse ano de 2022, que finalmente este psicopata, genocida, cretino, vagabundo sai do poder deste país maravilhoso. Está acabando. Deveria. O cara meteu um atestado no primeiro dia útil do ano. Babaca. Esse cara não deveria ficar mais um dia no poder. Né? Mas aí a gente tem uma galera com muita paciência ainda aí, né? Mas é isso. Mas esse cara há de cair. O nosso Botafogo há de se levantar, porque independente de qualquer coisa, é um novo momento que começa na história do Botafogo. Tem muita coisa para acontecer. Torcedores, calma. Muito obrigado para quem chegou até aqui. Segue a gente lá no BotaCast, no Twitter, @BotaCast. Segue o Leandrinho Estrela lá, segue o Rafa. Também tem o Instagram deles, que eu vou deixar tudo certinho na descrição do episódio. Escutem os episódios anteriores, são excelentes, tem muita conversa boa ainda. E meu obrigado de coração para vocês chegarem até aqui. Um beijo, até a próxima. Fogo!